Diz assim a palavra de Deus. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a Siquém, filho do heveu Hamor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Hamor, seu pai: consegue-me esta jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado, calou-se, pois, até que voltassem. Saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muito se iraram. Pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, que se não devia fazer. Disse-lhes Hamor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a dei por esposa. Parentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor, habitai e negociai nela, e nela tende possessões. O próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, eu vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes, dai, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Hamor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos: que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não vos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. As palavras agradaram Hamor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas, e damos-lhes também as nossas, e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentiram os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Concitamos, pois, com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado, os que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada Hamor e ao seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens,
todos os seus meninos e as suas mulheres, levaram cativos e pilharam tudo que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído eu e minha casa. Responderam: acusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Oremos, mais ou menos. Bendito Deus, diz a tua palavra, diz a tua igreja, o teu povo. Fala conosco, Senhor. Desvenda os nossos olhos, a fim de podermos contemplar o Evangelho de Cristo na tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Existem muitos danos na vida cristã que podem ser causados por diferentes razões. Mas um dos danos mais sérios que podem ser causados à vida cristã está associado ao comprometimento com os valores do mundo. Quando os crentes, quando os que temem a Deus, quando os que conhecem ao Senhor se associam com os valores do mundo. Agora olham para o mundo como seus vizinhos. Eles olham para o mundo como aqueles que eles podem se casar, se relacionar, constituir família e estabelecer aliança que Deus não estabeleceu. Aliança, me refiro à aliança da fé. A história que nós acabamos de ler, ela é rica nesse sentido, porque nós estamos diante da história de Jacó, um homem que mudou de enganador para enganado, que fugira porque havia mentido e enganado seu irmão, agora era perseguido e enganado pelos outros. Um homem que não revidava, um homem que, ao contrário, pagava com bem. Um homem que não queria ser servido, mas queria agora servir os outros. Esse homem, então, que temeu a morte quando se depara com seu irmão, encontra-se com Deus, aquele que ele deveria temer acima de todas as coisas. Mas agora, Jacó está a um passo de cumprir a promessa. Porque no capítulo, lá no início da sua caminhada, logo depois que ele foge de casa, quando ele se encontra com o Senhor em sonho, através de um sonho, quando ele está deitado numa pedra, com a cabeça reclinada sobre uma pedra, ele tem um sonho, e naquele sonho ele diz: o Senhor está aqui, o nome desse lugar será Betel. E o Senhor promete que ele iria e voltaria para aquele lugar, e ele edificaria ali o altar ao Senhor. Mas ele para em Sucote, uma cidade vizinha, capítulo 33, versos 18 a 20, que é exatamente a conexão com o capítulo 34. Ele diz: voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo que amara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por peças de dinheiro. Levantou ali um altar, ele chamou Deus, o Deus, ele chamou Deus, o Deus de Israel. Veja que ele não está em Betel ainda. Capítulo 35, verso 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali o altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, no capítulo 33, ele está na terra de Canaã, que é a terra prometida, não é? Ainda não conquistada, mas a terra prometida. Mas ele ainda não chegou em Betel. Ele está perto de Betel. E nesse contexto, ele encontra um lugar muito bom para viver. Os vizinhos estão perto, pessoas que não são tão complicadas. E ele, antes de chegar a Betel, ele se assenta naquele lugar.
Ele coloca sua família naquele lugar. Ele age muito parecido com Ló, que não se preocupou com a relação dos vizinhos ao seu redor, e constrói a sua casa juntamente de homens que não temem ao Senhor. Ele constrói o seu altar em Sucote, em Siquém, mas ele não chega a Betel. E a preocupação dele, porque aquele lugar era um lugar agradável, era um lugar que ele podia produzir e construir, continuar a história da sua família. Só que o preço é muito alto para decisões como essa. Ele ainda não havia chegado em Betel. Ele não havia chegado em Betel. E essa é exatamente a grande questão levantada no texto. Quando nós nos adequamos a esse mundo, sabendo que nós ainda não chegamos em Betel. Quando nós nos associamos com esse mundo, quando nós ainda não chegamos em Betel. Quando as nossas amizades, os nossos relacionamentos são daqueles que ainda pensam que não vão chegar em Betel, que estão bem perto, estão olhando para a cidade, mas não chegaram em Betel. E se associam com homens. E o pior do que isso, ele não alerta os seus filhos acerca do caráter, da visão, do modo de vida daqueles que estão ao seu redor. A história, ela inicia exatamente com a tragédia de uma simples caminhada da filha dele chamada Diná. O autor, ele expressa os detalhes, porque ele é muito importante esse detalhe. Ela é filha de Lia. Não era filha de Raquel. Era filha de Lia. Talvez por isso ele não deu tanta importância. Eu não sei exatamente, mas o autor, ele dá essa informação. Ele não diz apenas que ela era filha de Jacó. Ela diz que ela era filha de Lia. E essa moça, ela vai passear. Ela vai procurar mulheres ali. Amigas, pessoas para conversar, para falar. E ela anda naquela região em busca disso. Quando o filho do príncipe, do rei daquela região toda, veja, ele não diz que ele era o príncipe daquela cidade, ele não governava a região, esse homem. O filho dele olha para Diná, não diz o texto que ele se apaixona por ela. A impressão que dá é que o autor tenta reconstruir a imagem desse jovem, mas a primeira imagem que fica. Ele a estupra, diz o texto sagrado. Ele violenta essa mulher. Diz o texto, verso 2: viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, não é daquela cidade, mas daquela região, daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Ora, humilhar. E veja que os irmãos vão dizer, ele violentou nossa irmã. Ele a violentou, ele a violou. Uma expressão complexa, mas a ideia é, ele abusou dela. E diz o texto, e ele a humilha. Ela foi humilhada por ele. É assim, exatamente assim, que começa uma história de um homem que se apaixona por uma mulher que ele violenta e quer comprar por todo custo, que custe que custar, o amor dessa moça e ao mesmo tempo a relação com toda a família de Jacó. E aqui mora todo o perigo.
Jacó não queria entrar em atrito com o mundo e resolve ficar calado. Ele fica calado. Esse é o grande problema, irmãos, quando a nossa casa tem problema e o cabeça da casa fica calado. Foi esse problema com os filhos de Eli, diz o texto sagrado, que eles eram homens, os seus filhos eram homens que praticavam abominações diante de Deus, e o texto diz, e Eli não os repreendia. Ele não os repreendia. Nesse contexto, acontece o que acontece com Diná. Perceba como funciona exatamente a informação do capítulo 34, verso 3. Sua alma se apegou a Diná, a filha de Jacó, e amou a jovem, e falou-lhe ao coração. Então disse quem amou seu pai, consegue-me esta jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com gado, calou-se, pois até que voltasse. Ele resolveu ficar calado até que os filhos chegassem. Mas ele não revela nenhuma atitude de indignação com o que ocorreu com Jacó. Pelo contrário, ele queria paz, mesmo que custasse a desonra da sua filha. O que era que Jacó queria? Estava perto de Betel. Será que ele achou que encontrou a paz? E a paz pode ser negociada com a verdade? Isto é possível você encontrar paz à parte da verdade? É possível você encontrar paz à parte daquilo que se chama verdade de Deus absoluta? Será que eu posso encontrar paz vivendo na mentira, no engano, no silêncio? Ou que paz é essa? Apenas uma paz momentânea, um momento em que eu mesmo, como homem, vendo o mal, fico calado apenas para poder ter tranquilidade na vida? Eu vejo a minha casa indo à destruição, caindo no abismo, e eu calado ali apenas olhando para não entrar em atrito com ninguém? A linguagem do Jacó é exatamente essa. Agora Jacó, aquele homem que tinha sido transformado, revela um dos aspectos da vida cristã muito forte. Como é possível homem como ele, que é o pai da fé, ou melhor, um dos patriarcas, e é isso, exatamente assim que eu quero me dirigir. Porque ao falar dos pecados de Jacó, eu estou falando do pecado de um pai. E se eu falo do pecado de Jacó com a desonra que muitas vezes se fala, eu estou desonrando e quebrando o quinto mandamento. Até mesmo na pregação. Veja que coisa importante isso. Eu não estou aqui me dirigindo aos pecados de Jacó para desonrar Jacó, mas exatamente para revelar, à luz das Escrituras Sagradas, que até mesmo aqueles que conhecem a Deus com a intimidade de Jacó caem em situações como caiu Jacó. Isso serve não de alento, não de tranquilidade para você, mas para que você preste atenção que é possível também que aconteça com você. Você pode negociar, cuidado, para que você não negocie com o mundo a sua paz. Para que você não negocie com o mundo a sua paz. O amor vem depois da violência. Que coisa impressionante. Ele a estupra, ele a viola, ele a violenta, diz o texto. Mas ele diz, ele a amou depois disso. O coração dele se apegou ao pecado. Qual o fundamento desse amor?
Que tipo de amor esse homem está propondo para essa moça? Exatamente o contexto da nossa geração. E aqui eu quero me dirigir a vocês, moças, solteiras, que pretendem se casar. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, com toda simplicidade. Você não vai conquistar o amor daquele com quem você vai se casar, porque você vai se deitar com ele antes. Porque esse é o padrão de Siquém, dos cananeus, dos ímpios, dos que não têm a Deus. O valor daqueles que têm a Deus é diferente. Para eles, ele a ama depois de abusar dela, depois de usá-la, ele vai se apaixonar por ela. E esse é o padrão do mundo. Não siga esse padrão. Você, jovem, menino, adolescente, que está aqui comigo hoje, conosco, preste bem atenção nisso. Você não vai conquistar o amor daquela moça que você vai se casar, porque você vai se deitar com ela antes do casamento. Você vai amar como amou o nosso pai Isaac. Diz o texto sagrado, ele viu e a amou. Ele se deita com a esposa depois que ele se casa com ela. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Mas o pior de tudo é que aqui Jacó, no silêncio, permite um diálogo que não tem fim. E os filhos, olhando aquela cena, vendo o pai aceitar passivamente aquele discurso, tramam uma solução, como diz o texto, dolosa. Eles falam com eles dolosamente. Eles não falam a verdade. Por detrás das palavras daqueles rapazes havia um interesse. Nós vamos matar esses homens que violentaram a nossa irmã. Essa é uma história tão intrigante que tem narrativas na Escritura Sagrada que elas são exatamente assim. Nós já passamos por algumas dessas. E sempre essas histórias Deus não fala. Impressionante. Você lê o capítulo 34 inteiro e Deus não fala. Quem fala, somente os homens falam. E quando os homens falam, e quando eles negociam, e quando eles fazem discurso, você encontra toda a miséria, a lama do que é ser homem, do que é produzir solução humana para os problemas. Porque Deus não fala na narrativa. Ele não propõe saída da narrativa. Mas o narrador, de maneira intrigante, ele deixa a última palavra para os filhos de Jacó, não para Jacó. Como que dando razão aos filhos de Jacó. É intrigante porque a última palavra do capítulo 34 não é a palavra de Jacó. É a palavra dos filhos. O silêncio de Jacó revoltou os filhos. Isso nos traz a história, a lembrança da história de Davi, quando um dos seus filhos abusa da sua irmã e Absalão chega a Davi e diz: olha, Amon, teu filho se deitou com a sua filha, minha irmã. E Davi não fez nada, ficou calado, não reagiu àquela informação. Então Absalão se levantou e matou o seu irmão por conta da falta de reação do pai.
Quantas tragédias dentro da nossa casa, porque os homens ficam sem agir, sem tomar decisão, sem fazer o que Deus ordena, sem dar a disciplina que é devida, sem ser justo na hora certa. Quando deixa o mal correr e ele olha passivamente todo o mal acontecendo dentro do seu lar e ele não age, até que aquele que necessita de punição, ele age com ódio. Aí você olha para a sociedade. Preste bem atenção na sociedade, irmãos. Por causa da impunidade, os crimes aumentam. Olhe bem para a sociedade. Os homens, eles praticam crime. Recentemente eu acompanhei recentemente o julgamento da chamada Loura Fatal, que matou um amante dentro de um quarto, uma moça de 18 anos, um homem de 33 anos, ela se deita e ela o mata, ela assassina aquele homem. E foi comprovado por A mais B que ela foi assassina, e por razões fúteis ela pegou 15 anos de cadeia. Vai pagar 5 anos de cadeia. Vai sair de lá com 25 anos de idade. Ou melhor, 23 anos de idade. A mãe disse, a filha disse, ela não matou apenas meu irmão, ela matou minha mãe também. Ela matou a minha mãe. A justiça, manifestando a impunidade, ela diz o seguinte ao criminoso: vale a pena ser criminoso. É assim em casa também, irmãos. Começa em casa assim. Quando o erro de um filho não é tratado com a severidade, e o outro diz e está falando, olha o pecado dele, e o pai não age, e o pai fica calado, ele não intervém nas coisas que tem, ele olha por cima, não se envolve com a família, não se envolve com os problemas do lar. Então os filhos vão reagir, vão dizer, eu estou aqui, preste atenção na minha vida, eu faço isso e muito mais. Aqueles meninos, os filhos de Jacó, em Gênesis 34, literalmente desejando que o pai tivesse uma indignação contra o que acontecera com Diná, eles se surpreendem com a tranquilidade e com a passividade de Jacó, aceitando os acordos que estavam sendo propostos. E os acordos, quando feitos com o mundo, eles são terríveis. Acompanhe comigo o processo do acordo, por favor. Versículo 8 em diante diz assim, no capítulo 34 de Gênesis: disse-lhe Amor, a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Agora lembre-se, por esposa, mas ela já estava com ele. Ela não voltou para casa. Tanto é que quando os filhos entram para matar todo mundo, eles vão libertá-la de dentro da casa dele. Tome por esposa, aparentai-vos conosco. Veja que coisa impressionante. Vamos nos tornar uma só família. Nós vamos dar as nossas filhas para casar com seus homens, e vocês vão entregar as filhas de vocês para casar com os nossos homens. Os nossos filhos e as suas filhas, as nossas filhas e os seus filhos, nós vamos ser uma só família. É possível ser uma única família com homens que se curvam diante de deuses estranhos, que abominam ao Deus Criador, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É possível você se tornar uma família com aqueles que não temem ao seu Deus? Não é possível. Mas o argumento dele é: vamos aparentar,
vamos nos tornar parentes, amigos, irmãos, familiares. Mas ainda não para aí. Verso 10. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai, negociai nela, e nela tende possessões. Veja, a primeira diz respeito a relacionamento, a segunda diz respeito à posse. Vocês vão poder ter o que vocês quiserem na nossa terra. Se vocês se associarem conosco, vocês vão ter o que vocês desejam nessa terra. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que me determinardes. Majorai de muito dote de casamento e as dádivas, darei o que me pedirdes. Dai, porém, a jovem por esposa. Ele queria ela por esposa. Uma simples decisão. Se você entregar sua filha para casar com meu filho, você vai ter todos os benefícios do mundo. Isso me lembra muito Mateus 4, Lucas 4, quando Satanás tenta Jesus Cristo e diz: se você me adorar, eu te darei os reinos dessa terra. Manda aí, venha me servir, eu te dou tudo o que você precisa. Esse é o apelo do mundo. Esse é o apelo de Satanás. Mas uma vez que você se associa, você simplesmente negociou o que mais excelente você tem: a sua submissão a Deus e a sua palavra. E você se submete a um povo e a um Deus diferente. Mas esse povo estava tão disposto, irmãos, que até mesmo eles queriam parecer com aqueles que temem a Deus. Que é proposto a circuncisão para eles. Ora, nós não queremos nada disso, disseram os filhos de Jacó. Nós apenas não permitiremos que a nossa irmã se case com um incircunciso. E se vocês querem se tornar uma família conosco, vocês precisam estar debaixo da mesma aliança. Então vocês precisam se circuncidar. Eles até ficam maquiados. Eles até são capazes de externamente parecer um daqueles que têm a mesma aliança. Mas o que eles querem apenas é Diná, é a filha. O que eles querem é a casa. O que eles querem é destruir. E por detrás disso, a obra de Satanás, que é impedir a progressão da história do Redentor, de onde procede dessa geração, dos filhos de Jacó, de Judá, procede aquele que vai pôr em liberdade o verdadeiro Israel. Agora, dentro da linguagem deles, nenhuma riqueza, mas propõe uma solução. Vamos, se circuncidem, e vocês serão nossos parentes. Disseram: tudo bem, nós vamos fazer. Nós vamos permitir a circuncisão. Verso 15: sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. E seremos um só povo. Se porém não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Vocês precisam fazer isso. Então eles se agradaram da palavra e resolveram fazer exatamente o que ele ordenou. E eles foram circuncidados, todos os machos circuncidados. Impressionante. Eles tomaram a seguinte decisão:
terceiro dia, quando ainda está inflamado, mais dolorido a cirurgia, o processo do corte, quando eles estão ali mais acamados ainda por conta da circuncisão, ao terceiro dia, quando eles não podem ainda fazer o que eles deveriam fazer, eles entram com apenas 2 homens, Simeão e Levi, com espadas nas mãos, e eles matam todos os homens daquele lugar. Eles passam ao fio da espada todos os homens daquele lugar. E eles fazem isso com um objetivo. Acompanhe comigo o texto, por favor. Verso 25. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor e ao seu filho Siquém. Agora, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Eles foram libertar a sua irmã. Sobrevieram os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram os rebanhos, a riqueza, tudo que eles possuíam. Mas eles levaram as crianças, as mulheres. Eles não mataram as mulheres e as crianças, eles levaram consigo. Veja as palavras de Jacó a Simeão: vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. A preocupação de Jacó era apenas com a morte. Eles vão matar toda a nossa casa. E aqui Jacó perdeu de vista a promessa que Deus havia feito. A tua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu. Veja, irmãos, quando nós nos comprometemos com o mundo, quando antes de chegar em Betel nós construímos um altar ao Senhor para poder conviver com o mundo, nos relacionar com o mundo de tal forma, nós perdemos de vista as promessas de Deus e começamos a encher o nosso coração de temor, porque não meditamos, não pensamos naquilo que Deus nos prometeu. Deus havia dito a Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra, no teu nome, porque ele é o representante de Abraão. Ele é o filho de Abraão, ele é da linhagem de Abraão. Sua descendência seria como as estrelas dos céus. Eles não morreriam, eles não seriam destruídos, mesmo em menor número, vindo o mundo contra eles, mesmo os cananeus se levantando, mesmo os ferezeus se levantando, eles não seriam destruídos. E quando ele perdeu de vista as promessas de Deus, porque se relacionou com o mundo pecaminosamente, ele negocia até mesmo a honra da sua filha em nome da paz. Ele, até temendo isso, ia permitir que esses homens se relacionassem com eles e fossem um só povo com eles, temendo a morte. Mas os seus irmãos, ou melhor, os seus filhos, os irmãos de Diná, e aqui filho de Lia, ambos também, não de Raquel, porque o texto diz os irmãos de Diná. É muito forte essa informação.
para dizer, eles eram filhos da mesma mãe, e eles então se indignaram com o que acontecera com a sua irmã. A motivação deles foi outra. Verso 31, do último versículo do capítulo 34. Responderam: abusariam ele de nossa irmã, como se fosse prostituta. Eles não poderiam fazer isso. Ou não, Senhor? Jacó, preocupado com o seu nome e com a vida, eles com a honra da sua irmã. A última palavra, a palavra deles. E por que eles fizeram isso? Para libertá-la das mãos de Siquém. Que diferença, irmãos? Porque isso aqui é antigo, e aqui é importante entender o contexto de Gênesis. A história de Gênesis é narrada e descrita na libertação do cativeiro egípcio, quando Israel está sendo liberto. Então Moisés está escrevendo ao povo, dizendo: vocês que estão saindo do Egito, vocês são filhos de Abraão, vocês são filhos de Isaac, vocês são filhos de Jacó, vocês têm como pai o Criador do universo, aquele que criou o mundo e se relaciona com vocês, aquele que liberta vocês do cativeiro. E esse Deus que liberta vocês do cativeiro é o Deus de Jacó, que mesmo tendo falhado, os seus filhos vão libertar de nada as mãos dos inimigos, destruindo os inimigos. O povo de Israel estava preso nas mãos dos egípcios, aprisionado pelos inimigos. E Deus, diz o texto sagrado: eu ouvi as aflições do meu povo no Egito e desci para libertá-los da escravidão. Diferentemente de Jacó, Deus tira Moisés do meio do Egito, criado no Egito, educado no Egito, para libertar o povo do Egito, não se associando com o Egito, não adorando aos deuses do Egito, não fazendo acordo com o modo de fazer acordo do Egito, não se submetendo ao Egito, mas ele se estabelece um padrão de Deus. Ele tira o povo e diz: esse meu povo vai andar de acordo com o padrão meu. Eu vou determinar, diz o Senhor, o modo como eles devem andar, como eles devem me adorar, como eles devem se relacionar. Esse é o modo que eu revelo a eles. Vocês não vão seguir os valores do mundo. Eu vou libertar vocês de lá para viverem diferente. Isso aponta para a maior de todas as obras. Quando nós estávamos, e aqui a linguagem do Novo Testamento está diretamente associada a essa história, quando Paulo diz que nós éramos escravos do pecado, ele está fazendo exatamente uma analogia à escravidão do Egito, à escravidão que Diná viveu, à escravidão que o povo viveu e que foi liberto dela. Nós éramos escravos. Deus viu a aflição. Ele teve misericórdia do seu povo. Então ele manda o seu filho exatamente para libertar o seu povo. E esse filho que vem, ele não negocia com o mundo. Ele não se associa com o mundo. Ele não faz acordo com o mundo. Pelo contrário, ele é perseguido pelo mundo. Ele é morto porque ele não negocia com o mundo. Não faz pacto com o mundo. Ele veio para libertar o seu povo do mundo, do
pecado e do diabo, diferentemente de Jacó, que temeu antes de chegar a Betel, fez acordo com o mundo em nome da paz. A paz que ele veio trazer não possibilitava acordo com o mundo. Ele precisava cumprir o acordo que ele fez com o Pai na eternidade. Ele tinha que morrer sem pecar, sem falhar, sem cometer um equívoco, sem pecar contra a lei de Deus. Ele cumpre exatamente o que Deus ordena. E ele diz, ele põe em liberdade o seu povo. Porque como Moisés, ele destrói os inimigos. Diz a Escritura que ele destruiu o diabo na cruz do Calvário. Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Ele venceu os inimigos. E ele pôs em liberdade o seu povo. E essa liberdade é poderosa, mais poderosa do que as espadas de Simeão e Levi. Porque ele é rei. Ele tem a espada na mão para destruir os inimigos da nossa alma. Simeão e Levi libertaram a sua irmã da prostituição, do adultério, da fornicação, de ser violentada. Libertaram das mãos de um homem que era violento, que depois tentou mudar, mas nasceu da violência. Eles libertam pela violência. E Cristo, ele morre para libertar o seu povo. Ele não mata para libertar o seu povo. Ele morre para libertar o seu povo. Ele não liberta a mulher abusada pela espada, mas pelo poder do seu sangue, pela redenção que ele trouxe, pela salvação que só procede dele. Ele liberta a mulher violentada da casa do homem que é violenta. Ele liberta aquele que rouba do meio dos ladrões e da prática do roubo pelo poder da sua obra. Ele liberta todos aqueles que estão cativos e que pertencem a ele pelo poder da sua obra. Mas sem nunca se associar com o mundo. Sem nunca se associar com o mundo. Nem negociar com o mundo caído. Isso então nos leva a duas aplicações diretas que eu gostaria de fazer nesse momento. Primeiramente, deixa eu me dirigir a você que talvez ainda não tenha um contato, um conhecimento direto do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi salvo por Ele ainda. Não sei exatamente o que atormenta a sua vida, o que é que destrói a sua alma, o que é que amarra, o que é que prende você, o que é que você. Mas eu sei que Ele é poderoso para libertar aqueles que são seus das mãos dos inimigos de maneira assombrosa, por meio do sacrifício do seu sangue. Porque Ele morreu para destruir os seus inimigos e para colocar você em liberdade. Colocá-los em liberdade. Renda-se ao Senhor Jesus. Você saberá o que é libertação. Agora deixa eu me dirigir a você, irmãos, que já estão a caminho de Betel. Estão vendo Betel, estão até perto talvez. Mas estão
parados, resolveram fazer acordos com o mundo para poder viver bem nessa terra, para poder ter um pouco de tranquilidade e paz nesse mundo. Não vale de nada a paz momentânea que você pode ter aqui, porque a paz que Deus conquistou em Cristo para você é a paz eterna, e ela não pode ser tirada. Mesmo se o mundo tirar a sua vida, eles não podem tirar a sua paz. Não podem. Pais, não entreguem as suas filhas e os seus filhos aos homens que odeiam o nosso Deus, que tem a linguagem do amor. Eu amo a sua filha, eu quero tratar dela, eu quero cuidar dela, mas eles são como aquele jovem Siquém que primeiro precisa violentar para amar. Não faça isso com suas filhas. Eduque as suas filhas e seus filhos pagos para casar com homens e mulheres que temem a Deus e que não fazem com o mundo. Meninas, rapazes, não se envolvam em nome da palavra paixão, amor, com nenhuma moça, com nenhum rapaz cujo coração está longe de Deus. Não faça acordo com o mundo. Existem algumas histórias que terminam bem, de casamentos que começaram errado. A misericórdia de Deus se manifesta de maneira impressionante na vida de pessoas. Mas a maioria das histórias são trágicas. Tenho visto recentemente, muito perto da minha vida, não a minha família, mas bem perto de mim. Tenho acompanhado um caso. Filha de um pastor. Ele, cedendo à pressão da filha, ele mesmo fez o casamento dela com um ímpio. 2 anos. Ele já saiu de casa. Já tem outras mulheres. E ela está destruída. Porque não tem a Deus. Não negocie isso. Lembrem-se, o teu marido é o Deus Todo-Poderoso. Ele é quem é o teu marido. Ele é quem é teu esposo. Ele é quem cuida de ti. Lembre-se disso. Lembre-se também que esse acordo é como você dizer: eu tenho meu Deus, ele tem o dele. Eu vou negociar para viver com aquele que tem um outro Deus, como se fosse o meu Deus. Isso é a abominação aos olhos do Senhor. E a história de Jacó termina com uma tragédia. Porque é assim que termina a história. Capítulo 35, logo no primeiro verso depois dessa história. Então Deus fala: vai para Betel, para onde eu te mandei. Em outras palavras, muitas vezes o Senhor permite que passemos por tragédias como essa, para que continuemos a caminhada. Porque se ficasse tudo muito bem, nós iríamos continuar ali, antes de chegar em Betel, vivendo no mundo como se estivéssemos com Deus. O Senhor nos permite passar por isso,
para que continuemos a nossa caminhada. Esse é o nosso princípio. Sobre ele nós devemos andar, debaixo dele nós devemos andar. Vamos orar. Bendito Senhor, nós te damos graças nessa manhã por tua palavra e te pedimos humildemente. Aplica aos nossos corações, trazendo salvação, restauração, consolo, conforto e ânimo no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos.